A matéria escura é uma componente do universo, cuja presença é notada a partir de sua atração gravitacional ao invés de sua luminosidade, o que significa que ela não se apresenta na forma de estrelas e planetas que estamos acostumados a ver, mas a chamamos de escura porque parece não interagir com o campo eletromagnético, o que significa que não absorve, reflete ou emite radiação eletromagnética e, portanto, é difícil de ser detectada e percebida visualmente. Essa matéria afeta gravitacionalmente a dinâmica das galáxias e do próprio universo, e por não conseguirmos vê-la nem detectá-la, ela é um dos grandes mistérios atuais que a nossa ciência ainda não conseguiu desvendar, e para ainda nos surpreender ainda mais, ela representa cerca de 95% de toda a matéria que constitui o nosso universo. Em outras palavras, o universo tem 20 vezes mais matéria que os nossos olhos não são capazes de ver e nossos instrumentos não são capazes de detectar. Originalmente conhecida como a massa perdida, a existência da matéria escura foi postulada pela primeira vez em meados do ano 1884, quando Lord Kelvin disse: "Muitos dos nossos supostos bilhões de estrelas, talvez a grande maioria delas, podem ser corpos escuros." Em 1922, utilizando-se de cálculos da velocidade das estrelas, o astrônomo holandês, Jacobus Kapteyn, foi o segundo a sugerir a existência da matéria escura. 8 anos mais tarde, em 1930, o astrônomo sueco Knut Lundmark foi o primeiro a perceber que o universo deveria conter muito mais massa do que nós podemos observar. Em 1933, o astrofísico suíço Fritz Zwicky observou com muito cuidado vários aglomerados de galáxias, em particular o aglomerado de Coma, e obteve evidências de uma massa invisível que afetava as órbitas dessas galáxias, tornando-as mais rápidas que o esperado, concluindo que essa massa em excesso deveria estar escondida e não era visível, e ele a chamou de matéria escura. Com base nessas conclusões, Zwicky inferiu que alguma matéria invisível fornecia a massa e a atração gravitacional associada para manter o aglomerado unido, uma vez que esse aglomerado continha apenas 1% da massa necessária para evitar que as galáxias escapassem da atração gravitacional do aglomerado. Nos anos que se seguiram, outras citações e estudos foram realizados sobre o assunto, quando em 1970 astrônomos americanos confirmaram sua existência pela observação de um fenômeno semelhante. A massa das estrelas visíveis dentro de uma galáxia típica é apenas cerca de 10% daquela necessária para manter essas estrelas orbitando o centro da galáxia. Em geral, a velocidade com que as estrelas orbitam o centro de sua galáxia é independente de sua separação do centro. De fato, a velocidade orbital é constante ou aumenta ligeiramente com a distância, em vez de cair como esperado, conforme nos ensina a segunda lei de Kepler, e conforme podemos ver nesse gráfico, onde a curva de rotação de uma galáxia espiral típica é prevista pela curva A, e como ela se comporta na realidade, representada pela curva B. Para explicar isso, a massa da galáxia dentro da órbita das estrelas deve aumentar linearmente com a distância das estrelas ao centro da galáxia. No entanto, nenhuma luz é vista dessa massa interna, daí o nome matéria escura. Nessa animação, perceba a velocidade de rotação de uma galáxia contendo matéria escura em vermelho à esquerda do vídeo, quando comparada com a velocidade de rotação da direita sem a presença da matéria escura. Na década de 1980, a existência e aceitação de que o universo tinha uma matéria invisível ganhou ainda mais força, ao serem realizados estudos com lentes gravitacionais sobre objetos ao fundo de aglomerados de galáxias distantes. De acordo com o consenso entre os cosmólogos, a matéria escura é composta principalmente de um tipo de partícula subatômica ainda não descoberta, e a busca desta suposta partícula é um dos principais esforços atuais dos físicos de partículas e de astrofísicos. A rigor, a matéria escura pode ser definida como todos os componentes do universo que não são visíveis, mas que ainda obedecem à definição técnica do conceito do que é a matéria. A matéria como a conhecemos, ou seja, tudo o que vemos, é chamada de matéria bariônica,
a qual se refere a todo o material composto principalmente de prótons, nêutrons e elétrons. Na prática, o termo matéria escura é frequentemente usado para significar apenas o componente não bariônico da matéria. Os candidatos à matéria escura não bariônica são partículas hipotéticas, como áxions, neutrinos estéreis, partículas massivas de interação fraca, as chamadas WIMPs, além de partículas supersimétricas e os géons. Um áxion é uma partícula elementar hipotética, postulada para esclarecer certas inconsistências da cromodinâmica quântica, a qual explica as interações da força forte entre os quarks através do bóson de calibre chamado de gluon, que permite que o núcleo de um átomo, composto por prótons e nêutrons, permaneça coeso superando a repulsão eletromagnética das cargas positivas dos prótons. Se os áxions realmente existem, e têm uma baixa massa, eles poderiam explicar a matéria escura, e portanto, ser tanto um candidato à matéria escura quanto uma solução para o problema da cromodinâmica quântica. Os neutrinos estéreis também são partículas hipotéticas que se acredita interagirem apenas através da gravidade e não através de qualquer uma das outras interações fundamentais do modelo padrão, que ainda contempla a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. O termo neutrino estéreo é usado para distingui-los dos neutrinos ativos comuns, já conhecidos no modelo padrão de partículas, os quais interagem com a força nuclear fraca. Para que uma partícula seja considerada uma candidata à matéria escura, ela deve ter massa diferente de zero e nenhuma carga eletromagnética. Naturalmente, neutrinos e partículas semelhantes a neutrinos são uma fonte de interesse na busca de matéria escura devido à posse dessas duas propriedades. Portanto, os neutrinos ativos do modelo padrão de partículas provavelmente não serão responsáveis por toda a matéria escura devido à sua baixa massa, porém, uma vez que não se conhecem limites sobre a massa dos neutrinos estéreis, a possibilidade de que o neutrino estéreo seja matéria escura ainda não foi descartada, como aconteceu com os neutrinos ativos. Pelo que se sabe sobre a partícula até agora, o neutrino estéreo é um candidato promissor à matéria escura, mas, como acontece com todas as outras partículas de matéria escura propostas, ainda não foi confirmado que exista. As partículas massivas de interação fraca, ou também conhecidas como WIMP, são partículas hipotéticas que também são candidatas a explicar a matéria escura. Não existe uma definição formal de um WIMP, mas, em termos gerais, é uma nova partícula elementar que interage através da gravidade de qualquer outra força, não fazendo parte do próprio atual modelo padrão de partículas. Partículas supersimétricas fazem parte de uma extensa teoria chamada de teoria supersimétrica, que as definem como tendo as equações para a força e as equações para a matéria idênticas. Na supersimetria, cada partícula de uma classe teria uma partícula associada na outra, conhecida como seu superparceiro. Por exemplo, se o elétron existe em uma teoria supersimétrica, então haveria uma partícula chamada selectron, o seu elétron superparceiro. A identidade da matéria escura é um dos grandes enigmas do nosso universo. A solução para este mistério pode estar associada à supersimetria, uma simetria que relaciona férmions e bósons, ainda não verificada experimentalmente. Finalmente, um dos candidatos a explicar o que seria a matéria escura é o géon, que nada mais é que uma onda eletromagnética ou gravitacional não singular, a qual é mantida unida em uma região confinada pela atração gravitacional de sua própria energia de campo. Como os géons têm uma massa, mas são eletromagneticamente neutros, eles são possíveis candidatos à matéria escura. Se a matéria escura é composta de partículas que interagem fracamente, então uma questão óbvia é se ela pode formar objetos equivalentes a planetas, estrelas ou buracos negros. Historicamente, a resposta tem sido que não pode por causa de dois fatores. Primeiro, porque falta a ela um meio eficiente para perder energia, pois a matéria comum forma objetos densos porque tem inúmeras maneiras de perder energia. A matéria escura parece não ter um meio de perder energia, simplesmente porque não é capaz de interagir fortemente de outras maneiras, exceto através da gravidade. À medida que um objeto de matéria escura começa a se formar e compactar-se, as partículas de matéria escura dentro dele acelerariam e tenderiam a escapar. Segundo,
Falta matéria escura uma gama de interações necessárias para formar estruturas, pois a matéria comum interage de muitas maneiras diferentes, o que permite que a matéria forme estruturas mais complexas. Por exemplo, as estrelas se formam através da gravidade, mas as partículas dentro delas interagem e podem emitir energia na forma de neutrinos e radiação eletromagnética através da fusão quando se tornam energéticas o suficiente. Prótons e nêutrons podem se ligar através da forte interação, e em seguida, formar átomos com elétrons em grande parte através da interação eletromagnética. Não há evidências de que a matéria escura seja capaz de uma variedade tão grande de interações, uma vez que parece interagir apenas através da gravidade. Como a matéria escura ainda não foi compreendida, muitas outras hipóteses surgiram com o objetivo de explicar os mesmos fenômenos observacionais sem introduzir um novo tipo desconhecido de matéria. Inclusive, ainda é muito prematuro concluirmos que ela não poderia se aglutinar para formar objetos como planetas ou estrelas, devido às duas razões anteriormente ditas. Como a matéria escura ainda não foi identificada, muitas outras hipóteses surgiram com o objetivo de explicar os mesmos fenômenos observacionais sem introduzir um novo tipo desconhecido de matéria. O método mais comum é modificar a relatividade geral. A relatividade geral é bem testada em escalas do Sistema Solar, mas sua validade em escalas galácticas ou cosmológicas não foi bem comprovada ainda. Uma modificação adequada da relatividade geral pode, em princípio, eliminar a necessidade da matéria escura. A opinião predominante entre a maioria dos astrofísicos é que, embora as modificações na relatividade geral possam explicar parte da evidência observacional, provavelmente há dados suficientes para concluir que deve haver alguma forma de matéria escura presente no universo, dispensando modificações na relatividade geral. Ficamos por aqui. E agora deixo aqui 2 cards recomendando outros 2 vídeos aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. O primeiro vídeo é sobre o cinturão de Kuiper e os objetos além da órbita de Netuno, e o segundo vídeo, sobre quase tudo o que já sabemos sobre o planeta Vênus. Se gostou do vídeo, não se esqueça do like e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que você tenha acesso a conteúdos interessantes e aprofundados sobre física e astronomia. Obrigado por ter assistido esse vídeo.